E hoje eu separei para vocês dois bons fundos imobiliários que estão pagando aí mais de R$ 1 por cota, o que significa aí mais de 1% de dividendos distribuídos ao mês. Quer conhecer? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viva de Trade. Eu sou a Vanessa e hoje eu trouxe para vocês esse tema dos dois fundos imobiliários que estão pagando bastante dividendos, chegam a pagar em mais de 1% de dividendos ao mês, porque com essa última queda da Selic, as pessoas se desesperaram e vieram me perguntar: mas e agora? O que eu faço com a minha carteira? Gente, calma. Vamos analisar aqui comigo, vou trazer um gráfico para vocês ficarem mais tranquilos e verem que ainda há muita chance aí de investimento no mercado. Não é para cair nesse sensacionalismo, porque o que está acontecendo é um movimento normal e que ainda estamos numa situação muito favorável de juros. Então olha só esse gráficozinho que eu vou colocar aí na tela dos últimos 10 anos de taxa Selic no Brasil. Nós tivemos, acima do que nós temos hoje em 2023, apenas em 2015, uma taxa maior do que a gente está vivendo, que foi de 14,25%. Então não é um caso para se desesperar, pelo contrário, ainda estamos vivendo uma onda muito boa aí de juros altos, como eu disse, para investimento, porque as empresas estão quebrando, né? Não estão aguentando mais esse rojão. Gente, olha, eu vou colocar dois fatores para vocês e vocês vão depois me dizer aí nos comentários se vocês acham realmente que essa inflação nossa está abaixando ou que está havendo aí uma manipulação do governo para que isso aconteça. Então, vamos pensar comigo. Essa última queda da inflação, ela ocorreu por uma influência maior dos preços da gasolina e dos preços dos alimentos. Então, vamos analisar cada um. Com relação ao preço dos alimentos, o que aconteceu foi que nós tivemos uma safra muito abundante. Então, quando se tem muita oferta de um produto sobrando no mercado, o que acontece com o preço? Cai. Então, consequentemente, essa queda dos preços aí dos alimentos forçou a nossa inflação para baixo. O segundo ponto é a questão do preço da gasolina, que não foi uma diminuição real, porque foi mascarada aí pelo governo, imposto um preço que não é condizente com o preço que está sendo cobrado no mercado internacional. Então, frente a esses dados, o que a gente pode criar de hipótese? Primeiro, e se a safra dos próximos anos não for tão interessante como a safra que aconteceu agora, que conseguiu diminuir esse preço dos alimentos? E o segundo fato é a questão da gasolina, que é muito delicado. O governo está forçando um preço que não está condizente com o preço do mercado internacional e, para piorar, a Arábia e a Rússia, que são os maiores produtores de petróleo, suspenderam suas produções para forçar esse preço do barril de petróleo para cima. Então, creio eu que, como a Petrobras já abriu as pernas aí e já fez um aumento no preço da gasolina, ela não deve conseguir manter um preço muito discrepante aí do mercado internacional. Então, isso vai impactar de forma negativa toda uma cadeia de produção aqui no Brasil e vai também forçar essa inflação para cima. Bom, e como vocês perceberam, eu tenho uma opinião muito diferente, não estou muito otimista com essa queda aí dos juros. Então, creio eu que os juros ainda vão continuar altos, que vai ter muita oportunidade aí, tanto na renda fixa quanto na renda variável, como eu falei. Então, fiquem tranquilos. E se vocês tiverem uma opinião diferente da minha, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não faz um vídeo só falando sobre essas possibilidades que vão acontecer aí no mercado brasileiro. E vamos lá então para o nosso primeiro fundo, que eu sei que é isso que vocês querem ver aqui, mas não se esqueçam antes de deixar aí seu like, e quem não é inscrito, convido a se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo
esse tipo de conteúdo para vocês. Então vou conhecer o nosso primeiro fundo, que é o KNCR11, que é um fundo de papel. Fundo de papel, gente, são aqueles fundos que investem em títulos de renda fixa. Quando você vai investir na renda fixa, ou num CDB, numa LCI, numa LCA e até na poupança, o que você está fazendo? Você está emprestando seu dinheiro para alguém, para uma instituição, e depois você vai receber esse valor com juros. Então é a mesma coisa que acontece aqui nos fundos de papel. Eles vão emprestar o seu dinheiro para projetos da área imobiliária através desses títulos de renda fixa, que são chamados CRIs, e vão receber esse valor que ele emprestou acrescido de juros, e é assim que ele rentabiliza o fundo. No caso do KNCR11, a maior parte da carteira dele está investida em CRIs atreladas, ou que tem os juros atrelados aí ao CDI, tá? Mais de 95% da carteira dele. E você vai me perguntar, mas Vanessa, com essa queda da Selic, a gente sabe que o CDI ele segue a Selic e também vai ter uma queda, ainda é interessante investir em fundos de papel? Gente, como eu falei no início aí do vídeo, eu não acho que essa Selic vai cair abruptamente, acho que vai continuar aí na casa dos seus 2 dígitos, é uma bela de uma rentabilidade. Esse fundo aqui, o KNCR11, é um fundo muito sólido, que vem entregando muito, e para mim ele vai continuar rentável e vai continuar entregando um bom dividendos. Então eu continuo com ele na minha carteira, vou continuar aportando, mas que isso aqui não é uma indicação de investimento, de compra, de venda, mas você que tem que escolher aí quais são os títulos que melhor combinam aí com as suas estratégias de investimento, tá? Trouxe esse aqui porque ele está com uma rentabilidade ótima e é um belo de um fundo. Então vamos dar uma olhada nos indicadores do KNCR11. Deixa eu puxar essa tela aqui. Eu estou usando hoje o site do Investidor 10, eu uso também da Status Invest, do Funds Explorer. Vou deixar o link desses sites aqui embaixo para vocês. São sites confiáveis, você consegue tirar muita informação, tá? Quando você for analisar um fundo aí para saber se ele é bom ou não. Então, olha só, o KNCR11, ele está cotado a um valor de R$ 99,34. Isso quer dizer que se você for comprar uma cota no mercado hoje, você vai ter que pagar este valor, tá? A valorização dele dos últimos 12 meses foi de 13,11%. E a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, que desde 2020 ele só vem crescendo. Claro, nossa taxa de juros aí tá alta, e como a maioria da carteira deste fundo é atrelada ao CDI, óbvio que ele foi também se valorizando. Vamos abaixar um pouquinho aqui para a gente ver as informações básicas. Quem administra esse fundo é a Quineia, que é uma bela de uma gestora muito experiente. Isso é muito importante na hora de analisar um fundo de investimento. Como eu falei, é um fundo de papel, e a taxa de administração dele não é das piores também, mas não é das melhores. Estão cobrando aqui 1% ao ano. Hoje, ele tem 272 mil cotistas, tem uma alta liquidez na bolsa, acima de 11 milhões de reais negociados por dia. Isso é importante porque quando você quiser se livrar dessas cotas aí e vender, você vai ter bastante facilidade, porque o volume de negociação na bolsa de compra e de venda do KNCR11 é bastante alto, tá? O patrimônio dele hoje está em 5,76 bilhões. Então, para um fundo desse quebrar ou acontecer uma coisa muito grave, é muito difícil, tá, gente? Com esse patrimônio grande aí. O valor patrimonial hoje dele é de R$ 100,95. E o último rendimento que ele distribuiu foi de 1,20. Puxando a rentabilidade dele aqui dos últimos 5 anos, já descontado da inflação, o KNCR11 ele rendeu 7,39%. E nos últimos 2 anos, 18,87%, uma baita de uma rentabilidade, né? O que eu gosto de fazer também é comparar o fundo com os índices do CDI e do IFIX, que é o índice aí dos fundos imobiliários, tá? O vermelhinho aqui é o fundo que a gente está olhando, o KNCR11. Já este pretinho aqui é o CDI e o verdinho o IFIX. E olha só, gente,
O KNCR11, ele nos últimos 2 anos ganhou disparado do IFIX e do CDI. Então, está sendo um bom investimento para quem aportou neste fundo. Outro dado muito interessante para a gente olhar é quanto que o fundo distribuiu de dividendos nos últimos 5 anos. E a média dele ficou em 7,22%. O dividend yield atual está em 13,81%. Uma coisa que eu gosto muito aqui do Investidor 10 é que ele nos mostra um Magic Number. Gente, eu não sou patrocinada pelo Investidor 10, tá? Gostaria muito, mas não sou. O Magic Number vai te mostrar um número, né? O valor que você precisa ter investido naquele fundo para que o próprio dividendo que você receba já comece a comprar novas cotas sem você precisar tirar dinheiro do seu bolso. No caso aqui, você precisaria, levando em consideração o valor de cota de R$ 99, você precisaria comprar 83 cotas do fundo e no valor aí de R$ 8.268 para gerar aí essa bola de neve que a gente fala, tá? Para você ir conseguindo aumentar a sua carteira sem precisar colocar dinheiro. Muito legal, né? Então, quando você for pensar nos seus objetivos, você pode pensar aí também no Magic Number. Quanto que você poderia aportar ali para parar de investir em determinado fundo e ele mesmo rodar, comprar as próprias cotas. Eu puxei aqui para vocês o último relatório de agosto e o legal de se ver aqui é como que está alocada a carteira deles. Vocês podem perceber que a maior parte da carteira, como eu falei com vocês no início, está aí atrelada ao CDI, ó, 95,4%. Um pequeno número, 0,5%, está em IPCA e 4,1% em Selic. E muito importante de entender é como que essa carteira está, se ela está muito concentrada ou diversificada. No caso aqui do KNCR11, olha só o tanto de CRI que eles têm na carteira e o percentual que esses CRIs representam, tá? É muito diversificado e se você quiser saber sobre cada CRI dessa, nos detalhes, é só bater aqui que eles linkaram e você cai num site onde vai te mostrar sobre toda essa negociação. Então, resumindo, o KNCR11 é um fundo que tem um belo de um patrimônio, tem uma boa gestora, uma boa liquidez, está sendo negociado a um preço justo no mercado, vem entregando bons dividendos, tem uma carteira muito diversificada, que não é concentrada, e mesmo com essa queda da Selic, acredito eu que vai continuar entregando bons resultados. Então vamos para o nosso segundo fundo, que é o Tegar 11. Gente, o Tegar 11 é um fundo mais complexo, é um fundo que tem um risco maior. Lógico que no mercado, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, é um fundo para quem não está começando, para quem já tem aí uma carteira bem sólida de fundos imobiliários e quer aí expandir. Este fundo é um fundo que eu chamo de híbrido. Muita gente fala que é um fundo de tijolo, que é aquele fundo que compra imóvel para receber renda desse imóvel, mas ele não é um fundo de tijolo comum. Ele é um fundo de desenvolvimento. O que é isso? Ele constrói loteamentos, imóveis residenciais, shoppings e vende esses imóveis e lucra com isso. Ele também investe em CRIs, que são os mesmos títulos que a gente viu ali no fundo de papel, né, do KNCR11, e também tem um imóvel ou dois aí que eles alugam. Então é bem diversificado o portfólio dele. Mas apesar de ter essa diversificação aí da carteira, o peso maior mesmo está ali no desenvolvimento. Ele participa de projetos de desenvolvimento aí de imóveis através de equities. O que é isso, gente? Quando existe um projeto muito grande, um loteamento muito grande a ser construído, geralmente não é uma só empresa que faz isso. Então, algumas empresas se juntam, montam aí o instrumento mais comum de se utilizar é uma sociedade de propósito específico. Cada um ali se torna sócio daquele projeto e cada um tem uma participação e uma função dentro dele.
No momento que esse projeto finaliza, essa empresa também ela é dissolvida, tá? Então é assim que o Tegar participa dos projetos. Ele se torna sócio e o mais interessante é que na maioria dos casos ele se torna um sócio controlador, ou seja, ele que decide ali o que ele vai fazer naquele investimento e isso aí traz uma segurança muito grande para o fundo. E antes de eu entrar aqui nos indicadores do fundo, deixa eu trazer para vocês aqui o tamanho dessa carteira do Tegar. Hoje ele tem 164 ativos, sendo que 156 são equities. Ele tem 113 projetos de loteamento, 38 de incorporação, 4 de multipropriedade, uma de shopping e um imóvel para renda. Ele tem 5 CRIs, um FII que ele investe em uma ação. Aqui embaixo você vê, ó, Equity 95,56, ele tem 1,82 de caixa, de crédito aí, que são as CRIs, 1,34, ativo na bolsa, que é essa ação 102 do seu patrimônio, imóvel para renda, eu acho que ele tem um imóvel, ele representa aí 0,25% do patrimônio do fundo. E olha só a diversificação geográfica desses ativos. Gente, o Tegar sai daquele eixo Rio, São Paulo, Minas, né? E pega uma extensão muito grande do Brasil, principalmente ali no norte, nordeste, vai ali para o sul também. E se você quiser ver esse portfólio detalhado, entender como que está sendo essas construções, você vem no site deles, que é o tegar11.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, tá? E aqui você encontra todas as informações que você precisa. Então aqui ele te deu duas possibilidades: você buscar os ativos por região ou descer e buscar aqui individualmente. Então vamos entrar em qualquer um desses aqui, ó. Esse Aqualand Resort aqui de 469 milhões. E vamos ver o que ele nos mostra. A localização em Salinópolis, no Pará. 469 milhões é o valor desse empreendimento. O PL, né, o que esse empreendimento representa no patrimônio líquido do fundo é 3,74%. Temos aqui estudo de mercado, relatório de desempenho, e aqui embaixo ele nos mostra que 48% dessa obra já está efetuada e 46% das vendas também estão finalizadas. Vamos entrar aqui no estudo de mercado para ver a complexidade que é fazer um investimento desse, tá? Ele vem aqui mostrando o que Salinópolis tem de interessante, como é que é aí a sua macroeconomia, onde que ela está inserida dentro dessa macroeconomia, como é que é o mercado deles, né? Então ela vem aqui te mostrando, olha só o tamanho desse projeto, gente, que coisa maravilhosa. Vem te mostrando tudo que eles fizeram de estudo para poder implementar um projeto desse. Então, gente, é muita gente trabalhando, é uma equipe muito grande que eles têm, são 160 aí, projetos. Imagina você com uma obra, uma casinha que a gente constrói, já fica doido. Imagina esse pessoal aí com 160 obras espalhadas no Brasil todo. E aí eu toquei nesse assunto porque uma das críticas desse fundo é que eles cobram uma taxa de administração muito grande, mas a gente tem que analisar que é um fundo muito diferenciado, um fundo também que entrega muita rentabilidade, muitos proventos, tá? Claro que ele tem um risco maior também que os outros. Então vamos olhar os indicadores do Tegar 11. Hoje ele está sendo negociado na bolsa um valor de R$ 124,31, está com um PVP um pouco esticado de 1,07. Eles têm uma liquidez muito interessante de 4 milhões sendo negociado aí diariamente na bolsa, valorização de 11,14% nos últimos 12 meses e distribuiu um rendimento nos últimos 12 meses, um dividendos de 13,50%. O Tegar 11 ele vem se valorizando. Vamos pular aqui essa parte da pandemia, que ele se recuperou. Ele saiu de um valor de 87,44 e hoje está em R$ 124. Suas informações básicas, né? Ele é um fundo híbrido,
né, considerado aí de tijolo, mas na verdade ele é de tijolo sim, mas é de desenvolvimento na sua maior parte, tá? Tem uma taxa de administração aí de 1,50, igual eu falei, é uma estrutura muito grande para ele manter. Tem 114 mil cotistas hoje, um valor patrimonial de 1,6 bilhão de reais, um baita de um fundo aí em valor de patrimônio. A sua rentabilidade em um ano foi de 6,11% e em 2 anos de 13,12%. Se a gente for comparar o TGAR11 com o IFIX e o CDI, a gente vê que ele teve uma rentabilidade muito maior, quase que o dobro, né? Enquanto o CDI ele performou 41,17% e o IFIX 50,76%, ou o TGAR11 85%. E ele, ó, durante toda a vida dele, ele está superando, só que na pandemia que realmente não teve jeito, né, gente? Mexer com incorporação, com construção civil, nessa época foi muito complicado. Ele distribuiu nos últimos 5 anos uma média de dividendos de 10,90%, sendo que o dividendo atual, a gente viu, está em 13,5%. E olha só, a média que ele vem distribuindo, ó, é de 1,20 reais por cota, ó. E agora ele vai entrar numa fase também de distribuição. Os projetos deles, na maioria, estão finalizando, tá? Então as vendas estão acontecendo, a injeção de dinheiro ela está diminuindo, então muito provavelmente ele vai continuar entregando bons resultados. E com a taxa de juros diminuindo, fica mais fácil pegar um empréstimo aí para comprar um imóvel. Vamos olhar o Magic Number do TGAR11. Você precisa aí para comprar essa cota nesse valor de R$ 124,43 com os próprios dividendos, ter na sua carteira 87 cotas, o que equivale a R$ 10.825. Então, para fechar e finalizar, é um fundo que também é muito bem gerido, que pode se beneficiar aí com essa queda da Selic. É um fundo que tem um portfólio fantástico, um pouco mais arriscado, que nós estamos falando de construção, e numa construção pode-se acontecer uma infinidade de fatores, mas é um fundo que vem entregando muito e vem com uma capacidade de gerenciamento impressionante. Eles estão formando aí um ecossistema do TGAR que é muito bacana. Depois vocês entram no site deles para analisar cada investimento que eles estão fazendo e a potência que eles estão criando aí para o mercado. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se vocês têm esses fundos na carteira. E como eu disse, claro que esses fundos serão um pouco mais arriscados, porque eles estão entregando mais também. Então, quanto maior a rentabilidade, maior também é o risco, mas são fundos que eu gosto bastante, que eu tenho na minha carteira. Espero que vocês tenham gostado também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.